o judeu se tornou rabino ortodoxo. E ele é filho e neto de pastor. Ele me dizia, ele falou, rabino, quando eu ia discutir com um padre e pastor, a resposta era sempre a mesma. Tenha fé, acredite, irmão, bote a mão no seu coração. Aí ele dizia, mas espera aí, antes de botar a mão no coração, padre ou pastor, está escrito em relação ao patriarca Abraão, que Hashem fez um pacto com ele, chamado Brit Milá, o pacto da palavra entre Hashem e Avraham Avinu, da circuncisão judaica, que vai ser para todo o sempre. Todo o sempre. O que você me responde? As respostas eram as mais absurdas. Não, a gente também faz circuncisão, só que no coração. Resposta número 2. Jesus libertou a gente da lei. Ué, caramba, mas Jesus não é Deus, de acordo com você? E Deus não falou que é para sempre? Então ele se enganou? Exatamente como Isaías fala. Deus não é homem para mentir e nem é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, até o básico do básico do básico da religião cristã não consegue ter base. Aí eles pegam um versículo solto que tem Isaías em outros locais, de uma menina, de um nome hebraico chamada Alma. O que é Alma, pessoal? Alma é uma palavra que é Ain, Lamed, Mem, Hei. Alma. Vou explicar para vocês uma coisa. A base desesperada do cristianismo é dizer que quando está escrito na Torá, Alma significa que é virgem. E que tudo que tiver ligado à palavra virgem na Torá se tenta forçadamente, como a gente vai ver nas próximas aulas, que aí eu vou trazer para vocês o capítulo e o versículo, dizer que tem alguma coisa a ver com Jesus. Mesmo quando tinha a ver com a geração, quando Isaías falava da própria geração, do próprio sofrimento da geração, tentam pular milhares de anos. Alma, em português, significa jovem, uma jovem menina. Até porque uma mulher, quando casava, antigamente costumava ser uma jovem menina. E o ato de ser virgem já era uma coisa óbvia. Porque uma mulher, antes de casar, ainda mais numa época mais elevada, era virgem. Mas o que não existe na própria Torá é dizer que uma mulher virgem vai ter um filho. Não existe sequer uma vez na Torá que é dito isso. Quando eu já fui conversar com pastores grandes, grandes. Um pastor grande que eu tive conexão da Argentina, muito grande. Ele chegou para mim e falou, Rabino, qual é a tradução verdadeira? Porque a gente já estuda direto no português. A maior parte dos padres e pastores não sabem nem hebraico e aramaico. A gente não sabe a tradução. O que é alma? Ele fala, alma é jovem, mulher. E que quando tem uma mulher, normalmente ele é virgem como qualquer mulher. Mas saiba, pastor, que estão pegando esse nome, traduzindo como se fosse a virgem, e tentando de alguma forma conectar com a história de Jesus, mesmo sem ter a menor conexão. E aí esse pastor grande falou para mim, olha a resposta que ele me deu. Ele falou, Rabino, a gente sabe que a gente tem muitos problemas no cristianismo. Tem muita coisa que não tem como arranjar e resolver as contradições. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que isso é algo bom. Eu tenho fé de que quando eu estava com problemas na minha vida, e problemas de drogas, ele me disse, uma pessoa da igreja me ajudou. Aí eu disse para ele, e o que tem a ver a coisa maravilhosa que aconteceu, que alguém te salvou das drogas, e hoje você é uma pessoa melhor, com uma história falsa que tem mais de 70 versões diferentes, e que não tem a menor ligação uma com a outra, e que os Jesuses são diferentes, de épocas diferentes, de idades diferentes, milagres diferentes, genealogia diferente, e nenhuma se baseia nas profecias do Torá de Messias. Falei para ele, o que adianta? Não é porque algo bom aconteceu na sua vida que você tem que forçadamente conectar isso com a religião que te impuseram. Isso não é necessário. Porque se você estivesse no Afeganistão, você diria que foi o Alá do islamismo que salvou. E se você estivesse em Israel, diriam que foi o Deus do judaísmo que salvou. E se você está no Brasil, o país com o maior número de cristãos do planeta, vão te dizer que foi Jesus que te salvou. Mas a nossa Torá ensina pra gente. Moach shalit al halev. A mente precisa dominar o coração. A base da fé judaica é a fé intelectual. 2 mais 2 são 4. Deus não erra. Deus não é hipócrita. Deus não se contradiz. Deus não esquece geografia básica. Deus não erra matemática de quando Jacó desce para o Egito. Deus não erra genealogia. Deus não erra datas. Deus não é, ao mesmo tempo, 73 pessoas diferentes, porque Deus nem sequer é ser humano. E Deus Todo-Poderoso nunca ia botar na mão de um imperador romano, que era um assassino pagão, a construção de uma nova Torá. Até porque, como o próprio Maimônides fala,
Por que cargas d'água? O Todo-Poderoso. Por que cargas d'água? O Todo-Poderoso ia chegar no Monte Sinai e falou para mais de 3 milhões de pessoas, porque só de 20 a 60 anos existiam 600 mil de homens, tirando homens mais novos e mais velhos e mulheres. Uma média, sendo que a maior parte do que tinha lá é criança, porque a Torá fala que as crianças cresciam e nasciam muito rápido, por isso que o faraó queria matar. A conta média era 3 milhões e meio, mínimo. 3 milhões e meio de israelitas escutaram Hashem falando no Monte Sinai. Todos os 3 milhões e meio tiveram nível de profeta. Todos viram as 10 pragas do Egito. Todos viram o maná durante 40 anos cair. Todos viram o mar abrindo. Todos viram Hashem, um só, comandando o mundo. E aí você diz que esse Deus Todo-Poderoso, que botou que a Torá vai ser para sempre, como está escrito em Josué, e nunca retire esse livro da Torá que eu te dei, nem do teu filho, nem do filho dos teus filhos, nem do filho dos teus filhos, para todo o sempre. E se o Todo-Poderoso fala para todo sempre, meu amigo, não tem pagão imperador que escreve um livro e vai me convencer do contrário. Porque eu confio em Hashem de Israel, eu confio em quem criou o céu e a terra e descansou no Shabat, e não no domingo para fazer a vontade de um político pagão. Porque nós, judeus e Bnei Noach, queremos a verdade, mesmo que ela não seja confortável, mesmo que ela não traga para a gente todos os interesses e vantagens do mundo, como não trouxeram para um povo que sempre teve a vontade de fazer a vontade de Hashem. Isso é muito importante. Então, quem perguntou